Os três mensageiros celestes. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. AP 14, versículo 6. Jesus voltará.com.br. Ao longo de todo o livro do Apocalipse são mencionados muitos anjos. Dessa vez João vê outro anjo. Este anjo ou o mensageiro representa, segundo os comentaristas bíblicos, os servos de Deus empenhados na tarefa de proclamar o Evangelho. Afinal de contas, a missão de pregar o Evangelho foi dada por Jesus aos discípulos antes de o Mestre partir. Marcos 16, versículos 15 e 16. Quer dizer que, hoje, existe neste mundo um povo especial, com uma mensagem especial para ser dada aos moradores da terra. Isto segundo a ideia de uma escritora norte-americana, mas segundo as Sagradas Escrituras, qual a mensagem a ser compreendida destes três mensageiros? Com referência ao primeiro anjo, não tem como concordar com o comentário da escritora americana acima citado. Este anjo não veio para pregar, veio apenas trazer o Evangelho eterno para ser pregado. Portanto, ele não representa nenhum movimento religioso como tem sido pregado, e tinha o Evangelho eterno. Este anjo que traz o Evangelho eterno é o próprio Espírito Santo, além de ele conduzir e presidir. Ao mesmo tempo ele capacita e dá poder ao cristão a divulgá-lo às pessoas receptivas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas que é pregador, divulgador e ensinador, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. Como podemos observar atentamente, o primeiro anjo não é um movimento religioso. Aliás, Cristo não veio fundar um movimento religioso como as religiões pretendem, e sim, apenas salvar e o Espírito Santo trazer a mensagem de salvação e capacitar os divulgadores desta mensagem. Se este anjo fosse representação de pessoas, estaria no plural. Singularidade é único e pluralidade é diversidade, e ao mesmo tempo não é um movimento religioso. Movimento religioso não trouxe o Evangelho dos céus e não dá poder para pregar. Dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Primeiro, dizendo com grande voz: além deste Evangelho eterno ter poder, aos seus anunciantes é concedido poder para pregar e fazer as mesmas obras que o Yeshua o Cristo fazia. O mais impressionante é que as igrejas que evocam a si esta prerrogativa em afirmar que ela é este anjo, em hipótese alguma estão fazendo a obra de Cristo e são igrejas sem poder, estão sim, empenhadas na obra de arrebanhar ovelhas e assim terem bastantes lucros com ofertas e dízimos. A pregação deste Evangelho não é para arrebanhar ovelhas, é simplesmente para servir de testemunho a todas as nações e jamais a conversão. A conversão ou salvação é efetuada por intermédio do dom de Deus que é o Espírito Santo. Conhecemos a Deus por meio de sua palavra escrita e o Espírito Santo faz a obra no coração dos que foram eleitos para a salvação antes da fundação do mundo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, versículo 12. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, versículo 47. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Jesus respondeu, e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. João 4, versículo 10. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, versículo 4. Primeiro, temei a Deus. Temer a Deus é respeitar o que é sagrado e santo, reverenciar o eterno nome do Deus dos exércitos, adorar somente a quem de direito deve ser adorado, que é o Deus Todo-Poderoso e seu Filho, o qual foi ordenado que fosse adorado. É colocar a Deus acima de qualquer movimento religioso ou doutrina, exaltar sua palavra acima da teologia, dos pastores e líderes espirituais. Reconhecer o Eterno como Supremo, único e verdadeiro Deus e seu Filho que foi enviado. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 21. O mais impressionante é que as igrejas que advogam a si esta prerrogativa do primeiro anjo, elas mesmas ignoram o temor a Deus. Primeiro, dai-lhe glória. Dar glória a Deus é atribuir tudo o que é bom à sua pessoa e caráter, ou seja, todo o bem-estar espiritual e material adquirido e sendo reconhecido como providência de Deus e honrá-lo tendo misericórdia dos menos favorecidos. Entoar cânticos de alegria e entoar a plenos pulmões, glória a Deus. Dar graças em tudo. Se observar esta segunda mensagem do primeiro anjo, a semelhança da anterior é ignorada e rejeitada pelas igrejas que advogaram para si o personagem angelical para se identificarem como sendo este anjo ou a igreja verdadeira, quando na verdade não tem nenhuma ligação corpórea ou constituição espiritual de um movimento religioso. Este personagem angelical, que é o Espírito Santo em pessoa, convida os adoradores a serem adoradores em verdade e retidão conforme requisitado por Cristo quando afirmou que o Eterno está em busca de quem o adorem em espírito e verdade, no que constitui a verdadeira Igreja de Deus. Estas igrejas estão preocupadas apenas com a lei, sábado e arrecadação de dízimos, mas tapam seus ouvidos ou fingem não ouvir o convite do Espírito Santo para temer e dar glória a Deus. Primeiro, porque é vinda a hora do seu juízo. Algumas religiões ensinam que é uma referência ao juízo investigativo. Fica um questionamento: o que Deus vai investigar de minha vida se ele já sabia de meu nascimento, vida, morte, destino e de tudo o que eu ia fazer ou deixar de fazer antes mesmo de este mundo existir? Persistir na crença de um tal de juízo investigativo é negar de forma categórica a onisciência de Deus, é negar e desconhecer a verdadeira mensagem e obra do santuário terrestre. Deus vai investigar o quê? Que estas religiões queiram ou não, eu com minhas obras são de conhecimento do Eterno antes mesmo dele criar o universo material e espiritual. Caso o Eterno faça uma investigação ao meu respeito como é ensinado por algumas religiões, significa que estas religiões não creem de verdade que o Criador é onisciente, mas creem em um Deus que tem limitações e por isso precisa investigar a vida das pessoas. Nesse caso, o Deus deles não é o Deus de bíblico. Neste julgamento anunciado nesta mensagem, quem são julgados? Na teoria de Ellen White, salvos são os primeiros a serem julgados, mas quem é fiel a Cristo não é julgado,
Portanto, neste julgamento não entra nenhuma pessoa que está salva em Cristo. Estas pessoas já têm a vida eterna garantida sem passar por um julgamento. Quem afirma é o próprio Cristo. Mas para profetizar a verdade é o que ela escreveu e jamais o que Cristo falou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Neste contexto entram algumas questões a serem respondidas nestes 3 textos. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, versículo 31. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, versículo 11. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, versículo 17. Primeiro, se for referência ao tal de juízo investigativo, não começou em 1844, e sim, na era apostólica, pois o mesmo teve início com os discípulos ainda vivos. O tempo aqui indicativo é na era apostólica e jamais a tempos posteriores. Segundo, como o salvo não entra em julgamento como afirmou o próprio Yeshua Cristo, neste caso quem são julgados são as pessoas que afirmam pertenceram à verdade eterna e, mas nunca o aceitaram ou viveram de acordo à verdade. Por este motivo é que são julgadas por sua falsa fé, ou seja, o joio é julgado e o trigo jamais. Terceiro, esta casa de Deus que é julgada, não é e jamais será uma instituição religiosa, em verdade é referente a indivíduos como afirma a palavra do Eterno. Quarto, são julgados apenas os que desobedeceram ao Evangelho de Deus para viverem e obedecerem ao Evangelho institucional e teológico. Quinto, o termo começa por nós denota que, os que são fiéis ao Evangelho de Deus tornam-se automaticamente isentos de juízo, pois o Eterno Redentor os salvou e os remiu, ou seja, não são passíveis de julgamento. Sexto, Satanás foi julgado e condenado na cruz, no juízo final entre apenas os seus anjos seguidores e os ímpios. Sétimo, se os pecados dos salvos que, segundo a teoria de Ellen White, são colocados sobre Satanás após o término deste juízo investigativo, Satanás teria que ser julgado neste juízo investigativo para poder ser responsabilizado pelos pecados de quem foi salvo. Mas ele não será julgado. Cristo disse que ele já foi julgado. Outras provas que Satanás não será responsabilizado pelos pecados dos salvos e muito menos dos que estão perdidos. Primeiro, cada pessoa individualmente prestará contas de sua vida. Satanás jamais dará conta dos pecados de terceiros. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. Segundo, cada pessoa prestará contas de sua vida. Satanás jamais prestará contas da vida das pessoas. Ensinamentos ao contrário do que está escrito é o evangelho falso, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, versículo 5. Terceiro, cada pessoa prestará contas de sua vida. Satanás jamais prestará contas da vida das pessoas. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Esta história que Satanás vai pagar pelos pecados dos outros, ou seja,
será responsabilizado pelos pecados dos salvos. É doutrina fundamentada na bigorna da mentira. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, versículos 6 a 9. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 25. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos 4, versículo 2. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, versículo 25. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Jeremias 8, 8. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Salmos 52, versículo 3. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Salmos 5, versículo 6. Algumas religiões se preocuparam tanto com a imposição da lei, do sábado e da crença em Ellen White que se esqueceram da verdade. Não estou afirmando que não deva ser obedecida, mas que supervalorizaram acima do caminho da verdade que nos salva. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Criador está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Jeremias 8, versículo 8. Eu deixei de crer na mentira institucional para poder fazer parte da congregação dos justos que são os verdadeiros adoradores do Eterno. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Provérbios 13, versículo 5. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2, versículo 21. A decisão judicial, justa e suprema de Deus é tomada em vida para quem está com o Senhor Yeshua o Cristo. Os que tiverem feito bem são os que vieram à luz verdadeira, esses já estão vivendo a vida eterna como salvos pela fé, faltando apenas o corpo mortal se revestir de imortalidade. Os que tiverem praticado o mal são os que amaram mais as trevas do que a luz, e estes serão julgados, não por intermédio de juízo investigativo, pois quem os julga é onisciente e já conhece todo o nosso proceder. João versículo 3, versículos 19 a 21. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. Portanto, afirmar que o primeiro anjo é um movimento religioso é ignorar as evidências formadas na palavra de Deus. Desta forma a religião substituiu o Espírito Santo por Guilherme Miller.